Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Silvia Bessa, eu sou repórter especial do Diário de Pernambuco e, como vocês sabem, todas as quartas-feiras a gente está aqui para falar de saúde. A gente resolveu falar da saúde de uma forma mais integrada e hoje trouxemos um professor, o professor Dr. Aldo César Passilongo, que será o futuro presidente do Conselho Regional de Farmácia. Ele vai assumir daqui a alguns dias e já tem ideias de como será a gestão dele. Vamos conversar um pouquinho com o Dr. Aldo. Olá. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu queria começar com o senhor perguntando como é que vai ser a questão da fiscalização, que é um assunto que o senhor tratou na proposta de gestão e que interessa tanta gente, não é? Com certeza, né? A gente fez uma proposta mais definitiva, né, de uma fiscalização mais parceira, onde a gente quer, na verdade, integrar, né? Porque a gente, como conselho, a gente tem como função fiscalizar a atividade profissional. Nossa ideia é trazer sempre instrução, né, junto com os fiscais, ressaltando a importância, né, do ato de a gente fiscalizar e assim também mediar, junto com o próprio farmacêutico e as empresas, as normativas que regulamentam tanto a saúde, né, como bem o estabelecimento farmacêutico. Professor, eu queria que o senhor me dissesse que repercussão isso tem na vida das pessoas. Bem, é porque muita gente pensa que farmácia é um estabelecimento comercial, mas não. Para a gente, farmácia é um estabelecimento de saúde, onde a gente tem que definir, né, e fazer progressões que medicamento tem que ser tomado de forma orientada, né, em horário certo. Então, tendo um farmacêutico para orientar, né, dispensar de forma correta, isso é indispensável para a sociedade como um todo. Hoje é obrigatório ter um farmacêutico numa farmácia? Já faz alguns anos, né, que é obrigatório, né, ter farmacêuticos tanto em drogarias, né, como também em farmácias de manipulação, em tempo integral, né? Para quê? Para quando o paciente chegar lá, né, ter sempre um farmacêutico para tirar suas dúvidas, ressaltando na dispensação, né? Porque a gente fala, por que dispensar? Dispensar, na verdade, você vai orientar ao paciente como é adequadamente tomar aquele medicamento, o horário, se é antes ou depois, né, do jantar, do café da manhã, e as possíveis consequências. Por quê? Independente que seja, todo medicamento tem efeitos colaterais. Então, muitos pacientes ficam em dúvidas porque, às vezes, né, um simples hipoglicemiante, né, como metformina, pode provocar uma diarreia, né? E aí na verdade, o efeito do medicamento sendo produzido e, infelizmente, induz esse efeito colateral. Mas a cozinha a gente fala, tem o risco e também temos o benefício. Então, a gente está prevenindo isso, né, salientando que, se tomado adequadamente, esses efeitos colaterais vão estar diminuídos e que são necessários para fazer o efeito terapêutico. E temos também uma outra consequência que é importante, é a interação medicamentosa. Porque tem muitos medicamentos que interagem entre si, que pode sofrer, que a gente fala, antagonismo. Quer dizer, a combinação dos dois. Você tomando os dois ao mesmo tempo. Um inibe o outro, né? Ou potencializa algum efeito, né? É um exemplo clássico que a gente sempre fala, né? Cozinha o ginkgo biloba com ácido acetil salicílico, que muitos idosos, que é o AS, né? Ele potencializa o efeito do AS, né, junto com o ginkgo biloba, para fazer um efeito, na verdade, né, de provocar sangramentos, né? Então, isso daí pode causar sérios danos. Os idosos tomam com frequência, né? E muitos compram, né, na verdade, combinam e, às vezes, não se deve tomar, né? Porque, no caso, se tomar esse, né, que é um antitrombolítico, você não pode, de forma alguma, tomar o ginkgo biloba para memória, entre outros. Tem outros fármacos que podem ser utilizados sem problema nenhum. Ô, professor, lembrando que muitas vezes a descrição do remédio está correta. O médico determinou que você tomasse tais remédios em determinadas horas, mas um outro profissional receitou também outros remédios, e essa combinação é que é preocupante, né? Isso. Por quê? Independente que seja uma receita,
né? É fundamental, é um documento Sim. que a gente vai, o farmacêutico em si, provar o efeito, né? E vai fazer toda a consulta necessária para fazer a dispensação correta. Numa combinação, né? A gente sempre tem que salientar que o profissional todo de saúde sabe farmacologia. Sim. Mas o único profissional que sabe a farmacoterapia aplicada e sabe direcionar e aí orientar de forma adequada, né? E até, num caso desse, que vem duas receitas combinando, né? De dois profissionais diferentes, né? E tem caso até de médico, porque nutricionistas também, com as prescrições de fitoterápicos, Sim. que pode ter muita intervenção, isso também pode intervir. Então, é importante a gente salientar, entrar em contato com os profissionais, salientando isso, né? E advertir até o paciente sobre essas tomadas, né? A administração de medicamentos concomitantes. Eu percebi que o senhor, na sua gestão, que começa agora em janeiro, vai tratar a questão da humanização. A humanização passa por esse processo ou ela é mais ampliada? A gente, na verdade, planeja trazer a parte do cuidado farmacêutico, né? Porque hoje é fácil você encontrar, né, o acesso fácil às farmácias, né, drogarias. Então, às vezes, quando um paciente está passando mal, alguma coisa, a porta mais imediata, né, é uma farmácia. E a automedicação? Ação em cima. Então, a gente fala que, na verdade, a gente tem que estabelecer a farmácia como estabelecimento de saúde, onde as pessoas sabem orientar, principalmente, ter uma disciplina, né, à frente disso, para que as pessoas possam, na verdade, se direcionar para cada um ter um cuidado necessário. Porque muitas farmácias também, né, hoje em dia, têm consultórios onde pode fazer a aferição de pressão, onde pode também fazer o teste de glicose. Isso eu acho importantíssimo porque você consegue fazer um acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes e qualquer desvio que ocorra, já imediatamente você já procura um médico para trocar a medicação, para ver o que está acontecendo, ou simplesmente aumentar ou diminuir doses dos medicamentos. Mas a automedicação não é um caminho, né? Não, jamais. Né, a gente sempre ressalta, né, porque a automedicação em si, as pessoas têm aquela indicação que vai, principalmente de medicamentos que ficam em casa, que sobram, que tem um perigo aí em si da automedicação, que alguns podem estar até vencidos. Sim. Né? E na necessidade pode utilizar. Sim. E a gente sempre ressalta que quando o medicamento se degrada, vai produzir outras substâncias que podem ser muito mais prejudiciais ainda, né? E temos aqueles tipos de medicamentos que a gente tem acesso fácil na farmácia, né? Mas é por indicação de familiar, de outra pessoa, mas não quer dizer que você tem uma dor de cabeça, né? Por questões de estresse, entre outras, é o mesmo medicamento que vai fazer efeito de uma dor de cabeça por causa simplesmente de uma pressão alta. Sim. Então, a causa, o sintoma imediato é sim a dor de cabeça, né? Mas a causa por trás disso, que a gente tem que sanar, na verdade, é essa que o medicamento que o médico vai fazer a anamnese para escolher qual o melhor medicamento para ser aplicado. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado com a automedicação. E existe uma classificação desses medicamentos, né? Me parece que com relação a taxas, alguns são liberados, são aqueles que a gente já conhece, dores de cabeça. Isso, né? Os medicamentos como dor de cabeça, né? Alguns analgésicos, antipiréticos, entre outros, a gente chama medicamentos isentos de prescrição, os MIBs. O risco é menor. O risco é menor. Não quer dizer que não tem um risco, né? Mas são tomados com uma certa cautela na liberação deles, né? E são aqueles que você encontra na parte da frente fracionados. Os demais, que a gente sempre comenta, são encontrados atrás do balcão. São os medicamentos tarjados, né? E na graduação, né, deles, a gente temos os medicamentos de tarja vermelha, que são vendidos sob prescrição médica, né? A gente tem ainda a conduta de comprar muitos desses tipos sem ter uma prescrição, por isso que você vê muita automedicação em cima deles. Por experiência ou por indicação de uma família? Então. Isso, né? Esse não precisa de receita, né, doutor?
Não, todos são tarjados, esse de vermelho, precisam necessariamente de uma receita, certo? Só que a gente temos outros dois grupos, que são medicamentos que causam dependência e são entorpecentes, que realmente são muito perigosos, e aí tem receitas padrões para eles, que são de tarja preta e tarja amarela. São eles que são os chamados controlados, né? Então, esses realmente, como diazepam, Rivotril, clonazepam, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque o índice de dependência em cima deles e efeitos colaterais é muito grande. Doutor, agora eu já estou convencida da importância, que eu já sabia, mas agora ainda mais, da importância de um farmacêutico dentro de um estabelecimento como uma drogaria. E agora eu queria que o senhor me falasse sobre o mercado de trabalho, que é algo que outros estudantes, outras pessoas que pensam em atuar nesta área, devem ter alguma curiosidade, né? O mercado de farmácia hoje em dia realmente é uma das profissões que tem o maior elenco de atividades, né? A gente tem laboratório de análises clínicas, tem drogaria, farmácia de manipulação, laboratório de análise de alimentos, né? Então, um leque muito grande de atividades que o farmacêutico pode atuar, né? Perito criminal também. Algum detalhe deles é o quê? Porque o farmacêutico, na verdade, interliga a parte química com a área de biológicas e esse conjunto de informações ele tenta levar à saúde. Tanto na análise de exames, né, fazer todo o procedimento de análise de exames, por isso bioquímica, hematologia, está no compêndio, né, análises clínicas, como também utilizar o medicamento como uma arma de saúde, né, tanto na sua cura como prevenção. O que acontece hoje em dia, né? Por causa de legislações e tudo, né, a gente tem um leque, porque a gente tem que ter a presença do farmacêutico em drogarias tempo integral. Então, houve realmente uma abertura do mercado, né? E hoje chama muita atenção o ramo de farmácia, né? E as atividades com elas correlacionadas. Então, é um curso ainda que está em ascensão. Temos, né, bastante uma dificuldade de ter farmacêuticos, né? Principalmente no interior, né? Por causa, né, da quantidade de farmácias, né? Quantidade de outros estabelecimentos farmacêuticos que também o farmacêutico pode atuar. Então, ainda tem grandes oportunidades. Atualmente, está tendo crise e tudo, mas ainda temos um grande leque ainda para aproveitar no mercado. Professor, eu gostaria de parabenizar pela vitória e agora recente da indicação, isso, não é isso? E desejar sucesso na sua jornada. Quando quiser, pode voltar, que a gente está à disposição para aprender um pouquinho mais. Não, nós que agradecemos, né, todos os farmacêuticos pela essa oportunidade, né, que a gente representa. Estamos também sempre de porta aberta e, principalmente, a partir do próximo ano, o Conselho Regional de Farmácia para qualquer necessidade e coisa, a gente está à disposição. Então, eu desejo sucesso para o senhor na nova jornada e volte sempre. Muito obrigado. A você que estava nos assistindo, muito obrigada pela audiência. A gente está aqui na próxima quarta-feira, mas fica a dica do professor. Procure um farmacêutico que ele vai te orientar e te ajudar para acompanhar sua necessidade de saúde. Até mais.